Voltamos nesse segundo bloco do programa Charme, como eu prometi, falando sobre fotografia. Você já pensou em como você apresenta a sua imagem profissional? Bom, para falar sobre isso, sobre fotografia corporativa, eu chamei o Rodrigo Parucker, que é fotógrafo aqui de Blumenau, com mais de 15 anos de experiência, e vai falar sobre esse segmento do trabalho dele, que são ensaios corporativos. O que é isso? Para que serve? Qual é a finalidade? Rodrigo, seja muito bem-vindo. Oi, Prazer te receber aqui. Prazer foi meu. Sou fã de vocês, da fotografia de vocês, porque o Rodrigo e o Mário são um casal, né? Sim. E trabalham juntos lindamente. E adorei o tema, falar sobre fotografia corporativa. Eu acho que é uma coisa nova, né, Rodrigo? Principalmente da pandemia para cá, a imagem, o retrato corporativo, ele se tornou algo muito importante, né? Porque a gente saiu das nossas empresas fisicamente, foi para o online, e aí no online, principalmente a gente fala na foto, no avatar do WhatsApp, onde é que as pessoas tinham mais essa comunicação. As pessoas tinham muitas vezes uma foto que fez em casa mesmo. E a partir desse momento começou-se a ter uma procura muito grande por esse tipo de serviço, né? O retrato corporativo, né? O retrato corporativo. Bom, vamos tentar desmistificar um pouquinho o que é o retrato corporativo, então. Pessoas de várias profissões, Sim. né? Por exemplo, médicos, nutricionistas, psicólogos, advogados, arquitetos, apresentadoras de TV, etc. Todo mundo tem uma imagem profissional para vender, para anunciar, para comunicar. Exato, para comunicar. E assim, hoje o retrato corporativo ele é diferente do que nós tínhamos, por exemplo, antigamente, né? Que a gente fazia uma foto com um fundo branco e temos uma foto profissional. De braços cruzados? Braços cruzados e tudo mais. Aquela clássica, né? Exatamente. Hoje uma das nossas primeiras entrevistas, quando a gente vai fazer um retrato corporativo, é entender qual é o segmento do cliente, entender o que ele vai buscar com essas imagens, o que ele quer passar e qual é o principal objetivo dele. Então, a gente vai ter clientes que vão fazer fotos somente para retrato corporativo, então para LinkedIn, para Facebook, para WhatsApp, para as redes sociais em si. Tá? Já é muito importante porque gera conteúdo. Exatamente. Um ensaio desse já gera conteúdo. Ele já vai gerar conteúdo. E aí, mas existe ainda dentro desse segmento todo um cliente que ele busca o retrato corporativo justamente para comunicação direta de produção de conteúdo mesmo. Como seria isso? Por exemplo, eu tenho duas clientes que fizeram recentemente, dentista e psicóloga. A dentista, ela levou acessórios que ela utiliza no seu consultório e ela fala, por exemplo, da importância de ter um determinado tipo de escova, um tipo de processo de clareamento de dente, a psicóloga falando sobre realmente a pessoa, comportamento pessoal e tudo. Então a gente vai buscando através da imagem ela conversar com o seu público. Entendi. Então o retrato ele sai daquela coisa de ter uma foto posada, clássica, e para realmente transmitir um conteúdo que a pessoa quer. É como se você colocasse em imagem o conteúdo daquela profissional. Exatamente. Trazendo acessórios, trazendo o dia a dia. Exatamente, trazendo o dia a dia. Tanto que a gente tem retratos que a gente faz em estúdio e tem retratos que a gente faz no ambiente do profissional. Então, por exemplo, desculpa, dentista... Foi no consultório? Foi no consultório e em estúdio. A gente fez os dois. Porque em estúdio aí a gente faz as fotos que precisa ter, às vezes, um fundo mais neutro. E aí no consultório a gente acaba ambientando justamente para ter aquele processo de quando a pessoa olha, principalmente hoje o Instagram, vamos colocar, a pessoa vai olhar para aquela foto. Quando ela for se consultar com aquele determinado profissional, ela vai olhar e vai falar, é o mesmo lugar. Então eu estou realmente... Não é algo que foi criado para aquele tipo de foto. Então, realmente é o mesmo local que a gente está fazendo as fotos. E isso gera uma credibilidade muito maior para o profissional. Passa a verdade, né? Passa a verdade, exato. Rodrigo, por exemplo, vamos pegar uma profissão como exemplo, um arquiteto. Certo. Ok? Um arquiteto, ele faz trabalho em campo, faz trabalho no seu escritório, que seria em estúdio dele, né? Sim. Você faria daí, digamos...
A gente começaria fazendo um trabalho primeiro em estúdio, dentro do nosso estúdio, e depois a gente iria a campo, que seria o quê? Provavelmente o escritório dele. Ou o escritório ou um ambiente que ele decorou. E aí a gente pega e a gente faz um trabalho, e aí a gente vai muito em busca daquele profissional, do que o profissional está buscando, que é um ensaio, às vezes um ensaio contemporâneo ou um ensaio mais clássico, e aí a gente vai muito para a linha dele. E aí sim, aí eu vou mostrar o trabalho que ele fez, né? Entendi. Então, além de... claro, nesse caso a gente vai fazer um retrato corporativo buscando a identidade do profissional, mostrando todo o ambiente que está por trás. E aí é aquela coisa... Às vezes o foco tá nele, mas às vezes o foco das pessoas estão... Ele é só um mero coadjuvante naquela foto. Mas, ao mesmo tempo, ele tá ali mostrando que foi ele que fez, ou ela, enfim, o profissional que fez assim. E nesse ensaio corporativo, entre a equipe, entre outras pessoas também, ou só da pessoa? Porque às vezes ele é líder, por exemplo, um gestor, né? Ele lidera uma equipe de 10. Pode fazer? A gente faz. A gente fez agora, recentemente, de uma academia. Onde estava o gestor e toda a equipe junto. Então, assim, a gente já faz um trabalho de retratos corporativos dentro da academia, de cada professor, e aí a gente trouxe eles para o estúdio e fez todo mundo junto. Então, assim, claro, cada um dentro de uma modalidade, mas a gente tentou encaixar a personalidade de cada um dentro. Ai, eu tô adorando isso. Se fosse o meu, por exemplo, de apresentadora, como é que você faria? Você viria aqui em estúdio no dia da gravação? A gente faria alguma coisa no teu estúdio? Seria assim também. A gente começaria no estúdio e viria pra gravação. Porque o estúdio, na verdade, Nick, o que é? O estúdio mesmo... São fotos de close, né? O estúdio são fotos que a gente vai fazer uma produção diferente e a gente também não vai utilizar, porque, de fato, muitas vezes a gente vai recordar aquele estúdio que a gente tinha antigamente. De estúdio com fundo branco. Então, hoje a gente trabalha normalmente com um fundo preto ou um fundo cinza. Entendi. E aí a gente vai começando a extrair a essência, porque eu sempre falo, independente do tipo de fotografia que for, mas a fotografia é verdade. Sim. Ela vai transmitir a verdade para a pessoa. Então, o estúdio, ele tem muito isso. O estúdio, ele é minimalista, né? Então, você consegue extrair muita verdade daquele profissional dentro do seu segmento. Então, vamos fazer um retrato seu, a gente vai fazer um retrato buscando a sua essência no estúdio, e aí depois a gente traz pro estúdio de gravação e ambientando o espaço, né? Então muitas vezes a gente cria um cenário, claro, precisa às vezes criar, mas sempre tenta usufruir tudo que a gente tem na nossa mão. Que legal, tem que ter muita criatividade, né? Sim, e não falta aí pra vocês, que eu sei. Rodrigo, como é que são esses pacotes, quantidade de fotos, assim? Acho que deve ter uma variação bem grande, mas eu acredito que a pessoa sai com material para conteúdo para um ano já, né? A gente tem pacotes, na verdade, que vão desde a pessoa... Tem clientes, por exemplo, que chegam para nós e falam, Rodrigo, eu só preciso fotos para LinkedIn, ou... que já tem uma necessidade. Já tem uma necessidade. Então, por exemplo... Eu não tenho necessidade de tanto. A gente teve agora, recentemente, profissionais que foram para fora do Brasil trabalhar no setor de tecnologia, que a empresa lá de fora pediu que fizesse um tipo de retrato corporativo padrão que ele já tem lá. Entendi. Então a gente produziu. Então, nesse caso, a gente tem pacotes que vão desde 7 fotos até 30 fotos. E aí a gente vai variando, claro, que o cliente tem... 30 fotos dá pro ano. Dá. A gente consegue utilizar tranquilamente, claro que dependendo, por exemplo, o tipo de conteúdo que a gente vai gerar, tem a possibilidade depois do cliente comprar fotografia extra e tudo mais, porque o que acontece? O cliente, ele sempre vai selecionar a foto. Claro. Depois que ele seleciona a foto, aí sim, aí entra a Mari com todo o trabalho dela de pós, e ela faz todo o pós perfeitamente, e aí a gente entrega essas fotos pro cliente, né? Eu acho super importante, porque ainda mais hoje, como tu falou, que a gente descobre alguns profissionais através do online, através das redes sociais, né? E assim, eu nem falando como profissional de publicidade, mas como
consumidor, né? Consumidor. Sim. É muito gostoso tu tá acessando uma página que tu vê que tem uma identidade visual, que tem fotos bonitas, que o profissional se preocupou em como vai, no capricho, né? De apresentar o seu produto, né? E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E é exatamente isso. Normalmente os profissionais agora, eles estão começando a entender, principalmente os autônomos, né? Eles estão começando a entender que a sua imagem é muito importante. Então, qual é a imagem que eu tô passando para as pessoas nas minhas redes sociais, de maneira profissional? E muitas vezes o profissional ele acaba separando o seu perfil profissional para o pessoal. Isso é importante, né? Já aconteceu que veio uma cliente. Eu nunca consegui, mas eu acho super importante. Mas foi muito engraçado, porque veio uma cliente agora que ela trabalha num escritório de advocacia e o trabalho que ela tem, ele é muito humanizado. E ela não utiliza perfil profissional. Ela falou, o meu perfil ele é pessoal. Só que ela se preocupou em trazer fotos profissionais para dentro do perfil dela, para que realmente as pessoas entendam. Ok, eu sou humanizado, eu tenho um trabalho humanizado. Porém, eu fiz um trabalho profissional também, então... É que eu acho que quando a pessoa é pública, né? As pessoas têm curiosidade de saber um pouquinho da vida pessoal dela. Sim. Daí tu não pode fechar, né? Bem isso. Isso também, né? É bem isso mesmo. E eu acho que hoje também é uma tendência em várias profissões, né? Tu quer saber quem é a pessoa que tá te atendendo lá do outro lado. Ela é uma pessoa legal? Isso eu acho que tá começando a contar também. E é isso. Hoje, a psicologia, ela fala que você demora 7 segundos para identificar uma imagem. E esses 7 segundos ele é tanto pro lado positivo como negativo. Então, eu sempre falo, quando eu me comunico nas minhas redes sociais com as pessoas, a gente sempre fala, como é que está a sua imagem perante as redes sociais? Os meus primeiros 7 segundos, eles são cruciais. A pessoa vai olhar para a gente trata por avatar, né? Mas a gente vai olhar para aquela imagem e vai olhar e vai falar assim, ok. Por exemplo, eu, Rodrigo, hoje, se a pessoa entrar no meu Instagram, Rodrigo Paruker, _ fotografias, a primeira coisa que ela vai ver lá é uma imagem minha e da Mari com os nossos cachorrinhos. Então, ela já vai entender que, o primeiro recado de tudo, eu amo meus cachorros, eu amo cachorrinhos. Eu amo minha família. Eu amo minha família. Então, eles são eles são minha família. Mas, quando ela entra no meu perfil, ela vê com o que eu trabalho, que é fotografia de casamento como principal, fotografia de retratos profissionais, e aí entra a Mari fazendo retratos de gestante, feminino e tudo mais, mas ela consegue entender que aquilo é a nossa essência, que nós somos dessa maneira, nós temos esse tipo de carinho. Então, quando ela olha para aquela imagem, ela já entende, né? Ela já sabe, eu tinha uma foto minha que anteriormente era uma foto mais fechada, era uma foto mais escura, com um olhar mais fechado, com uma luz... passando quem você é. Exatamente. O pessoal olhava e falava, nossa, mas tu é brabo assim? É sério? Eu falo, não sou, de vez em quando só, mas eu não sou assim não, eu sou ao contrário. Então, pessoal, vocês viram a importância da nossa imagem profissional, da gente passar aquilo que a gente é através da fotografia? Eu considero isso um investimento. Sim. Né? E o Rodrigo é um super profissional, faz fotos maravilhosas, eu sou muito fã do trabalho dele, né? E eu queria que tu deixasse, tu já falou, mas eu queria que tu repetisse para as pessoas encontrarem vocês lá no Instagram. Acho que ou no site também, que é super legal. Isso. O Instagram é o Rodrigo Paruker, _ fotografias. Paruker com CK. Parucker. E o site é rodrigoparuker.com.br. Rodrigo, muito obrigada. Obrigado, Anitta. Na próxima semana vai ter a Mari aqui, que é a esposa do Rodrigo, falando sobre ensaios femininos não sensuais, né? Exatamente. Que é um outro super tema. Exatamente. A gente vai falar de autoestima da mulher, né? Bem isso como mesmo. É muito importante isso. Rodrigo, muito obrigada. Obrigado. Eu te espero mais vezes. Muito sucesso aí nesse ano de 2022 para vocês. Obrigado. Bom, o programa dessa semana vai ficando por aqui. A todos vocês, uma ótima semana e até a próxima quarta-feira, às 21h30, aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Fiquem com Deus. Berlim Nails e Beauty, primeiro nail bar de Blumenau. Realce a sua beleza através de serviços de alta qualidade em um ambiente super aconchegante.
Tradição blumenauense, anexo ao Clube Ipiranga. Eventos, casamentos, formaturas, corporativo. Buffet de almoço de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. Rua São Paulo, 2929. Telefone 3323 4010.